Senhor, por esse dia, agradecemos ao Senhor por Tua graça, pelo Teu amor, bondade, misericórdia, fidelidade, pela vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Te louvamos pelo Espírito Santo que está entre nós, que age, que nos aproxima. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Como é bom, Senhor, ler a Escritura, entender, ter o Espírito Santo como professor. Mais um dia, Senhor, nós suplicamos pela Tua ação. Tira de nós os impedimentos, as distrações. Conduz as verdades da palavra ao nosso coração. Nós precisamos disso, Pai. Sê conosco, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos capítulo 5. Vamos abrir a palavra do Senhor. Nos domingos pela manhã, temos considerado essa epístola, desde o início do ano. Nós estamos na 25ª mensagem da epístola de Paulo aos Romanos, e não chegamos nem na metade ainda. Romanos capítulo 5, a porção da nossa leitura hoje, irmãos, é do verso 15 ao verso 21. Vamos ler o texto? Depois vamos considerar algumas verdades a partir dele. Verso 15, Romanos 5. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei se foi a semana que nós tivemos que foi muito intensa, mas esse foi um dos textos mais difíceis de Romanos que eu me debrucei sobre os últimos meses. Eu demorei muito tempo para tentar encontrar as conexões, a lógica da argumentação. Então eu vou pedir que você acompanhe com muita atenção, conferindo nas Sagradas Escrituras, porque a gente vai tentar fazer toda essa construção. Eu intitulei essa mensagem assim: tudo se resume a dois homens. Então, ao longo da nossa exposição, vocês vão entender por que eu escolhi esse título. Tudo se resume a dois homens. Você que acompanhou a última mensagem, viu que nós demonstramos que o apóstolo Paulo vem falando a respeito de dois homens, o Adão e o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que esses dois homens, eles são cabeças da humanidade. Nós poderíamos dizer assim, que tanto Adão como Jesus, eles estão na porta de dois mundos. Imagina, dois mundos com duas portas, e em cada uma dessas portas tem alguém te esperando. Em uma porta tem Jesus,
na outra porta tem Adão. Quando nós nascemos, automaticamente nós entramos pela porta desse mundo, o qual Adão está lá posto. E quando você passa pela porta do mundo onde Adão está, o que você recebe? Você recebe culpa, você recebe pecado, você recebe condenação. Quando você passa por essa porta, Adão tem um kitzinho para te entregar. Você é meu filho, você é meu herdeiro, então eu tenho um presente para você: culpa, pecado, condenação. Todos que passam por essa porta, eles já recebem isso como herança. E na outra porta você tem o Senhor Jesus Cristo. Quando você passa pela porta desse novo mundo, o Senhor Jesus Cristo toma para si o kitzinho que Adão te deu, com morte, condenação e culpa. Ele toma esse kit para si e ele te entrega um outro: perdão, justificação e vida eterna. Isso seria basicamente o resumo da mensagem. Nós, irmãos, precisamos conhecer a história desses dois homens. Se você quer conhecer a Bíblia com algum grau de especificidade, se você quer conhecer a Bíblia com um pouco mais de clareza, se você quer compreender o Evangelho com profundidade, você precisa entender a história desses dois homens. Tudo se resume a eles. Ou você está ligado a Adão, ou você está ligado a Jesus. Ou o Senhor Jesus é o seu cabeça, ou Adão é a sua cabeça. Você que está aqui hoje pela manhã, você passou por uma dessas duas portas. E o fato de você estar um ou outro, ou em outro, isso é o que vai definir o seu futuro, a sua vida eterna ou a sua condenação. Antes de entrar no texto, tem mais uma observação que eu quero fazer. O apóstolo Paulo usa os termos muitos e todos de uma certa maneira que tem causado confusão em muita gente. Vocês vão ver que algumas vezes Paulo usa o termo muitos para significar todos, e algumas vezes ele usa todos para significar muitos. Por que o apóstolo Paulo faz isso? De fato nós não sabemos o porquê. Mas o que nós vemos é que o apóstolo Paulo, ele usa esse termo de uma forma mais livre. Ele não usa o termo muitos e todos para insinuar aquela precisão de fala que às vezes o homem do século 21 tanto quer. O apóstolo Paulo não está preocupado tanto no número de pessoas, mas muito mais em mostrar os efeitos do mundo sobre Adão, os efeitos do mundo sobre o Senhor Jesus. Então, quando a gente parar nas palavras muitos e todos, vamos dar uma olhada no contexto maior para tentar entender o significado, o sentido e também considerar à luz de toda a revelação da Escritura. O que eu percebi, irmãos, na estrutura desse texto é que o apóstolo Paulo faz contrastes. Ele mostra que Adão fez uma certa coisa e depois ele mostra que Cristo fez algo para reverter aquilo que Adão fez. Então ele vai apresentando esses contrastes. Cada versículo, 15, 16, 17, 18, ele vai apresentando um desses contrastes. Então nós vamos tentar olhar cada um deles e compreendê-los, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos ilumine. O primeiro contraste está no versículo 15. O verso 15 diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Note que ele começa com uma conjunção, todavia. O todavia é conectando a última frase do verso 14, aquela última frase onde ele diz assim: aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, agora veja isso, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O todavia conecta isso. O Adão prefigurava o que viria. O Adão é o cabeça da humanidade, mas esse mesmo cabeça da humanidade é o símbolo de um outro cabeça, Jesus Cristo.
E qual é o contraste que ele faz aqui, meus irmãos? É um contraste muito interessante. Ele diz basicamente o seguinte: a ofensa de Adão mata, a obra de Cristo ressuscita. É isso que ele diz no versículo 15. Ele diz assim: pela ofensa de um só, isto é, pela ofensa de Adão, muitos morreram. E aqui entra a palavrinha muitos. Esses muitos aqui são todos. Como é que a gente sabe disso? Você pode ver no verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem? A todos os homens. Então muitos e todos, volta a dizer o que eu disse no início. O apóstolo Paulo aqui, ele está usando o termo de uma maneira mais livre. Ele não está preocupado em estabelecer uma precisão de pessoas. Ele só está dizendo que pela ofensa de Adão, muitos, ou seja, todos morreram. Todos. A ofensa de Adão matou a humanidade. Quando ele pecou, ele morreu, ele recebeu a morte como herança, e ele também se tornou separado de Deus. E aquele pecado, diz Paulo, não foi o pecado dele, aquele pecado também se torna nosso. Ele se tornou mortal, ele se tornou pecador, e ele foi expulso do jardim. E nós, quando entramos pela porta do mundo que ele está, nós também nascemos pecadores, mortos e fora do jardim. É isso que ele está dizendo. Só que agora veja o contraste. Ele diz assim: pela ofensa de um só, morreram muitos. Agora veja o contraste: muito mais. Esse muito mais é fundamental, ele repete várias vezes na passagem. Muito mais é como se Paulo estivesse dizendo assim: eu não estou fazendo um contraste entre iguais. Eu não estou dizendo que Adão e Cristo estão no mesmo paralelo. Eu não estou dizendo que aquilo que Adão fez e aquilo que Jesus fez está no mesmo patamar. O que Jesus fez é muito mais. A graça foi além da ofensa. Olha o que ele diz: muito mais, a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A ofensa de Adão mergulhou a humanidade na morte, no afastamento de Deus. Paulo está dizendo: a graça de Deus foi derramada de uma forma abundante, generosa, de uma forma muito mais poderosa do que a ofensa de Adão. Aqui, irmãos, talvez surja uma pergunta em nossa mente: em que sentido aquilo que Adão fez, ou melhor, aquilo que Cristo fez é abundante comparado com aquilo que Adão fez? A resposta é simples. O pecado de Adão transformou vivos em mortos. O pecado de Adão matou. E matar não é uma coisa tão impossível assim. Mas a graça de Cristo transforma mortos em vivos. Esse é o contraste. É por isso que ele diz: é muito mais. É muito mais, porque matar, você não precisa fazer nenhum milagre para matar alguém. Basta você se afastar daquele que é vida, e foi o que Adão fez. Mas ele diz: a graça é diferente. A graça pega os mortos e transforma eles em vivos. Por isso que ele diz que é muito mais. Então Adão mata, Cristo faz o quê? Cristo ressuscita, Cristo dá vida. Todos aqueles que são de Jesus, que passaram por essa porta, receberam ressurreição. Esse é o primeiro contraste. Vamos ao segundo, verso 16. Acompanha aí comigo. Já disse em outras pregações que Paulo é prato Masterchef, tem que ser pedacinho por pedacinho, sabor por sabor, senão você vai se engasgar e vai passar mal. O segundo contraste eu diria que é assim: Adão cometeu um pecado, um único. A obra de Cristo perdoa todos os pecados. Veja que é esse contraste que ele faz no verso 16. Vamos ler. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça
transcorre de muitas ofensas para a justificação. Não sei se você percebeu, mas novamente, ele está fazendo um contraste, não é o contraste entre iguais, é entre o maior e o menor. Ele está falando, a graça é muito superior ao pecado de Adão. O que Cristo fez é infinitamente superior. Ele diz, o pecado de Adão, quando entrou no mundo, destruiu, foi uma única ofensa. Ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi uma ofensa que ele fez contra Deus. E essa única ofensa, esse ato de desobediência dele, lançou a humanidade na condenação. Trouxe julgamento, ira, indignação de Deus. Um único pecado. Mas ele diz assim, a graça, por meio de Jesus Cristo, não perdoou apenas aquele único pecado que Adão cometeu. Aquela graça de Jesus Cristo perdoou aquele único pecado que Adão cometeu, mas também perdoa todos os pecados dos seus descendentes. Adão cometeu um único pecado. A cruz de Cristo perdoa todos os pecados. Esse é o contraste, irmãos, que ele quer realçar. Ele quer demonstrar que a obra de Cristo é infinitamente mais abrangente do que o pecado de Adão. Adão fez uma única obra, um pecado. Jesus, através da sua obra, ele perdoa todos os pecados. É por isso que ele vai dizer mais adiante, que a graça superabunda o pecado. Verso 17, vamos ao terceiro contraste. Cada contraste realça um aspecto da obra de Cristo. Esse contraste do versículo 17, eu chamei de o contraste de dois reis. Paulo chama um rei de morte e ele chama um rei de vida. E ele diz que o rei morte é passageiro e o rei vida é eterno. Veja isso no verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É muito belo, irmãos, esse contraste. Ele está falando assim, Adão pecou, e a partir do momento que Adão pecou, a morte entrou e reinou no mundo. Eu falei um pouco disso na última mensagem. Falei que o Adão abriu a porta, o pecado entrou, e o pecado veio de mãos dadas com quem? Com a morte. E o que a morte se tornou? A morte se tornou o rei supremo desse mundo. A humanidade toda é cativa da morte. Todos nós vivemos aterrorizados com ela. Quando fala a respeito dela, nós ficamos inquietos. Então é como se Adão vivesse num local de perfeição, a morte tivesse batido a sua porta, ele abriu a porta, a morte entrou, e o trono em que Adão estava sentado como governante da criação, foi tomado pela morte, e a morte está sentada até hoje, tocando as pessoas com o seu cetro. Ele diz, a morte fez isso. Agora, veja o contraste é belo. Ele diz, a obra de Adão entronizou a morte como rei. A obra de Cristo mata a morte e nos transforma em reis. Contraste belo, contraste maravilhoso. Ele diz, vocês não são mais escravos da morte, vocês estão reinando em vida. Isso, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa. Deus não apenas nos libertou através de Cristo do poder que a morte tinha sobre a nossa vida. Deus fez mais do que isso. Ele nos transformou em nobreza, em reis e rainhas no mundo por vir. A obra de Cristo é infinitamente superior. E hoje você já pode viver como rei nesse mundo. Ele vai dizer no capítulo 6, nós vamos ver isso em mensagens posteriores, ele diz, a morte, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então hoje, à medida em que no poder do Espírito Santo você olha para os pecados que estão te assediando e você diz não, você já está agindo como rei, você já está agindo como rainha,
Você já está demonstrando para você mesmo que a morte não governa mais a sua vida, que o pecado não é mais o senhor da sua existência. Esse é o contraste. E aqueles irmãos que partiram, que dormiram em Cristo, um dia eles vão despertar com seus corpos glorificados, e eles vão dizer o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15: onde está, ó morte, a tua vitória? Você pensava que você ia vencer? Você pensava que a última palavra era sua? Onde está, ó morte, a tua vitória? Deus nos fez reis e rainhas do universo. Deus nos fez reis vencedores. Ele subjuga a morte no nosso lugar. E é nesse sentido, meus irmãos, que a obra de Cristo é muito maior que a de Adão. O que Adão fez colocou a morte como rei nesse mundo. O que Cristo fez nos transforma em reis e rainhas que viverão eternamente. Belo isso, não é? Nós precisamos desse tipo de reflexão. Verso 18, tem mais um contraste. Vocês vão ver que no verso 18 ele faz um contraste entre atos, entre ações. Um ele chama de ato de desobediência e o outro ele chama de ato de justiça. Verso 18: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Dois atos. O primeiro ato mencionado por Paulo é o ato de desobediência de Adão. Ele diz que esse ato de desobediência de Adão ofendeu a Deus e trouxe condenação, ira, punição para toda a humanidade. Pensa nisso, irmão, irmã. Uma pessoa que nasceu nesse mundo, né? Eu disse para vocês que quem nasceu nesse mundo entrou pela porta do Adão, não foi isso? Recebeu lá o seu kit. Não posso nem chamar de kit de sobrevivência, né? É mais um kit de morte. Uma pessoa que entra nesse mundo, o que ela precisa fazer para ir para o inferno? Você pensa assim, tem que ser mau, tem que ser ladrão. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada para ir para o inferno, porque já nasce debaixo da condenação. E as boas atitudes que essa pessoa procura fazer ao longo da sua vida não muda esse decreto, esse juízo, essa determinação de Deus. Você é condenado. Imagina assim, eu matei uma pessoa, eu sou réu confesso, e eu estou aguardando o meu julgamento em liberdade, como é muito comum aqui no nosso país. E enquanto eu estou aguardando a sentença do juiz, eu resolvi ser uma boa pessoa. Olha, agora eu vou cuidar de todas as pessoas que estão correndo risco. E imagina eu fazendo tudo isso, achando que se eu salvar, vamos supor, eu matei uma pessoa, eu salvar 10 vidas. Imagina eu pensando que por eu ter salvo 10 vidas, o dia que eu comparecer diante do juiz, o juiz vai dizer assim: ó, você é inocente. Algum juiz vai dizer isso? Não vai, porque as minhas boas ações, elas não mudam a minha condição jurídica diante de Deus, é a mesma coisa. Paulo está dizendo, você já nasceu com um decreto, você já nasceu com uma fala determinada do Supremo Juiz do Universo, você já nasceu com uma sentença, condenado. E enquanto você estiver nessa porta, nesse caminho, vivendo em Adão, essa sua condição espiritual não vai ser alterada. É o que ele está falando. A desobediência de Adão colocou você sobre juízo. Agora ele diz ainda como isso foi revertido. No meio do versículo, ele diz assim, verso 18: assim também, por um só ato de justiça. Que ato de justiça Paulo está falando aqui? Ele está falando do que Cristo fez. Cristo foi naquela cruz, e toda a condenação
que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. A justiça foi feita ali naquele dia. A fala de Deus, o salário do pecado é a morte, cumpriu-se na vida de Jesus naquele dia. A justiça foi feita. E é por isso que ele pode perdoar pecadores hoje. Então ele diz, a graça veio através desse ato de justiça. Aqui novamente vocês viram que ele fala que a graça veio sobre todos os homens para a justificação. Novamente eu volto àquele ponto que eu disse no início. Paulo não está usando os termos aqui de um modo específico como a gente faz hoje. Tem muita gente que lê esse versículo aqui, ela veio sobre todos, e eles pregam uma heresia chamada de universalismo. Universalismo é pegar isso aqui e fazer uma leitura estrita, sem considerar o contexto, sem considerar o restante da Bíblia, e a pessoa dizer assim, a graça veio sobre todos para a justificação. Então significa que no final todos serão justificados. Não importa como você vive, não importa se você não se converteu, Cristo justificou a todos através da sua morte. Isso gerou uma heresia que tem voltado, né? De vez em quando ela apaga um pouco e depois ela renasce, e tem algumas pessoas, inclusive no Brasil, tem um certo pregador batista que é relativamente famoso, que tem falado a respeito dessas coisas, insinuando que a morte de Cristo pagou o pecado do mundo inteiro, então o mundo inteiro vai ser salvo, ninguém vai ser condenado. Então, volto a dizer, é uma leitura muito, muito estrita do texto, em que você não leva em conta o contexto e nem o restante das informações que a Bíblia fala sobre condenação, sobre pessoas padecendo, sendo julgadas e sofrendo eternamente a ira de Deus. Irmãos, no final das contas, Paulo está dizendo assim: nós somos participantes daquilo que o nosso representante fez. Se você está em Adão, ele é o seu cabeça, e o que ele fez naquele dia pertence a você como herança. Desobediência, ira divina, exclusão da presença de Deus, condenação, foi tudo aquilo que ele fez, e tudo isso te pertence, porque você é filho dele. E quando você peca hoje, você simplesmente está confirmando que você é isso mesmo. Quando você peca hoje, você simplesmente está confirmando que você tem a semente de Adão no seu coração. Você está sendo aquilo que você é, um perfeito filho de Adão. Do outro lado, tem Cristo. Se você está em Cristo, Ele é o seu cabeça, e tudo que Ele fez também te pertence por herança. Em outras palavras, a Bíblia diz que Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus, que Ele nunca pecou, que Ele nunca fez nada de errado, que Ele foi o homem completamente íntegro, que Ele nunca teve sequer um pensamento pecaminoso. Essa integridade de Jesus é sua. Quando Jesus morreu e recebeu a ira de Deus, o castigo que Ele sofreu é seu. Quando Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, vencendo a morte, a ressurreição dele é a sua. Então o argumento aqui, irmãos, do apóstolo Paulo, é que você é participante de um ou participante do outro. Isso é uma coisa que você não tem como mudar. A salvação, ela só ocorre quando você deixa de ser participante da desobediência de Adão e se torna participante da obediência do Senhor Jesus Cristo. Eu espero muito que vocês entendam isso, né? Eu sei que eu prego repetidamente isso, mas irmãos, essa é uma mensagem que a igreja de Deus precisa pregar. A Escritura repete isso. Quando a gente olha a história da igreja, o apóstolo João morreu ali por volta do ano 90. Quando nós chegamos por volta do ano 130, olha, de 90 para 130, cerca de 40 anos, a igreja já tinha perdido o evangelho. A igreja estava falando de salvação por obras, a igreja estava falando de salvação por caridade, a igreja estava acreditando que você comeu o pão da ceia do Senhor, perdoa os seus pecados e você pode viver como quiser. É muito fácil a igreja perder o evangelho, e é por isso que a
carta de Paulo aos Romanos foi dada para a gente, porque nós temos que lembrar disso. Nós não temos como nos tornar justos, nós não temos como ser íntegros aos olhos de Deus. Nós precisamos da integridade de Jesus, e Ele nos dá pela fé. Tudo se resume a dois homens. O último contraste, eu chamei de um contraste entre lei e graça. Talvez aqui seja importante a gente dar uma parada. Lembra que eu comentei em mensagens anteriores que o apóstolo Paulo, ele criou um personagem judeu moralista. Lembra que eu falei isso para vocês? Ele criou um personagem judeu com o qual ele fica fazendo perguntas e respondendo, quase que antecipando as objeções daquilo que um judeu falaria. Então, nesse ponto, imagina um judeu levantando a mão dizendo assim: Paulo, mas e a lei? E os 10 mandamentos? Você falou de Adão, Gênesis, e você falou de Cristo, e você pulou a lei. Para que serve a lei então? Se tudo se resume a esses dois homens, porque Deus deu 10 mandamentos para a gente obedecer? A lei não serve para nada? Quer dizer que aqueles que estão se esforçando para cumprir os 10 mandamentos não vale nada diante de Deus? Olha o que Paulo diz. Verso 20: sobreveio a lei. Então a lei veio depois, para que avultasse a ofensa. Veja, sabe o que significa avultar? Significa dar vulto, colocar em destaque, dar um testemunho público. Ele está dizendo, a lei apenas destacou a ofensa. A lei, em outras palavras, serve apenas para mostrar que você está em Adão. Deus te dá um mandamento: não cobiçarás. E você olha para si mesmo e diz: eu cobiço muito. E quando você olha, diz: isso é a prova que eu sou filho de Adão. A lei serviu apenas para isso. A lei nunca foi dada por Deus como um meio de ser salvo. As pessoas que estão tentando ser salvas através do cumprir os 10 mandamentos, eles estão por um caminho de morte. A lei serve apenas para dar vulto, para destacar uma ofensa que diz Paulo que já aconteceu. A ofensa já tinha acontecido. A lei serve apenas para dar vulto, mostrar o quanto essa ofensa é real, destacada. Aí no verso 20 ele faz o contraste com a graça. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está vendo novamente que não é o contraste entre iguais. Um abunda, o outro superabunda. A graça é muito maior do que o pecado. A graça de Deus é infinitamente superior. O versículo 21, irmãos, responde a seguinte questão: por que Deus fez desse jeito? Você não já ficou intrigado com isso? Eu confesso que eu já fiquei algumas vezes. Por que esse plano? Por que Deus não criou todas as coisas e deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal em um canto que Adão nunca pisasse? Por que esse plano? Porque esse plano que entra pecado, entra morte, tanta coisa ruim acontece. Esse é o melhor plano mesmo? Se você pensar que tinha um outro plano melhor, então você está dizendo que é melhor do que Deus. Você pensa a história melhor do que Ele. Verso 21, ele responde essa pergunta, dizendo: a fim aqui é finalidade. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus permitiu que todas as coisas acontecessem desse jeito, para que no final de tudo haja um reinado eterno, no qual a santidade e a justiça nunca mais serão maculadas pelo pecado.
Essa é a explicação final para tudo. Essa é a explicação porque Deus resolveu criar seres humanos com senso moral que poderiam desobedecê-lo. Essa é a explicação para o fato de Deus ter permitido que Satanás caísse e arrastasse demônios com ele, que há morte nesse mundo. Essa é a explicação final. Um reinado de justiça, de verdade, em que a santidade nunca mais será interrompida pelo mal. Isso não poderia acontecer no Éden. Você sabia disso? Não poderia acontecer no Éden. No Éden, nunca haveria perfeição, santidade e alegria perfeita. Sabe por quê? Porque sempre haveria o risco de pecar. E ninguém pode viver perfeitamente feliz quando o pecado está cercando você. Aí veja a sabedoria divina. Ele permite que o pecado entre. Ele envia seu filho. O seu filho mata o pecado, para que no novo céus e na nova terra nunca mais exista sequer a possibilidade de acontecer pecado novamente, porque o pecado foi morto aqui. Esse é o plano, essa é a finalidade, essa é a sabedoria de Deus. É por isso que ele diz que a graça abundou. Meus irmãos, vamos caminhar aqui para algumas reflexões. Eu estou começando a migrar para as minhas conclusões. Eu queria me dirigir primeiro a você que ainda não creu em Jesus, você que ainda não entregou a vida a Ele. Eu espero muito que tenha ficado claro para você que tudo se resume a dois homens: salvação, condenação, céu, inferno. Essas coisas não dependem do que você faz. Se você é uma boa pessoa, se você se esforça, se você tenta ser uma pessoa generosa, não depende dessas coisas. A sua salvação depende exclusivamente da porta que você entrou. Se você entrou e permanece em Adão, ou se você entrou por aquele que no Evangelho de João é chamado de a porta. Eu sou a porta, e todos aqueles que entrarem por mim terão vida eterna. Essa é a questão. Então não adianta você ficar tentando fazer coisas boas para merecer a sua salvação. A única saída é Jesus Cristo. Você tem que ir a Ele, você tem que se curvar diante dEle, você precisa entrar pela porta que é Ele mesmo, e lá Ele vai lavar os seus pecados. Ele vai pegar a morte, a condenação, a culpa, toda essa tristeza, todo esse decreto de condenação que há sobre você. Ele toma sobre si mesmo e te dá a vida eterna. Foi Ele que disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele dá alívio, Ele tira o peso do pecado, da culpa, da condenação das nossas costas, e Ele dá nova vida. Ele é o caminho, Ele é a porta. Se você tem vontade de ser uma pessoa íntegra, quando você pergunta para alguém se você tem vontade de ser uma pessoa justa, íntegra, é muito difícil você ouvir uma pessoa que diga não. Tem que ser uma pessoa que já foi muito deformada, mas normalmente as pessoas querem. A resposta é: essa integridade não está em você. Essa integridade é recebida. Quando você crê em Jesus, Ele toma a integridade dEle e dá a você. Então eu quero chamar você hoje pela manhã a se converter a Jesus Cristo. Você curvar o seu joelho e dizer: Senhor, toma o meu pecado e me dá a tua justiça. Toma a minha condenação e me dá a salvação. Toma a minha culpa e me dá a tua inocência. Se entregue a Jesus hoje. Diga que você quer viver para Ele de hoje em diante. E nesse momento, você vai estar passando por essa porta, da qual você terá vida eterna, salvação eternamente. Eu também quero falar com você que já se converteu. Antes eu vou até tomar um gole d'água para falar com você, viu? Seguindo a recomendação da Fono. O grande valor, meus irmãos, da gente estudar passagens como essas, é que essas passagens nos humilham. Elas nos humilham.
Sabe qual é o problema da minha vida? O problema da minha vida não é que de vez em quando eu faço algumas coisas más e erradas. O problema da minha vida é que eu sou mau. Não é que eu apenas cometo alguns deslizes. Eu sou mau. Eu fui inteiramente tocado pelo pecado, sentimentos, pensamentos, planejamentos, atitudes. O pecado tomou conta de tudo. Passagens como essa mostram isso. E nós não gostamos disso, irmãos. Nós não gostamos de ser vistos como maus. Alguém já chamou você de mau? Eu fui chamado uma vez. E eu acho que foi uma das maiores ofensas que eu me senti recebendo. Alguém, você é mau. Como você é mau? É horrível. É horrível porque é verdade. Se eu sou mau, os meus problemas não podem ser resolvidos com pequenas melhoras, com alguns incentivos. Eu preciso de renascimento, eu preciso de ressurreição, eu preciso de essência divina no meu coração. Não tem como ter colocar um band-aid na minha maldade. Ela precisa ser colocada em Jesus e eu receber vida dele. Nós temos, irmãos, que pensar nisso. Tem gente hoje que está tentando melhorar com coach, né? Está uma moda do coach agora. Recentemente alguém veio me falar: pastor, o senhor precisa fazer um curso de coaching. Eu digo: olha, é mesmo? E aí, pastor, e o que a gente aprende lá? O senhor aprende muitas coisas. Uma das coisas, pastor, maravilhosas, todos os pastores estão fazendo coach. E uma das coisas que a gente aprende é que você é responsável por suas atitudes. Diz: eu não sabia disso. Não sabia que eu sou responsável, né? Incrível isso. E o coaching, ele te dá uma melhora, ele te dá uma injeção de ânimo, e você se olha de manhã para o espelho e diz: eu vou conseguir, eu vou alcançar meus objetivos, né? Tem uns, né? Um irmão aqui da igreja me disse que alguém tinha um problema com autoimagem, foi num desses, ele disse: você se olha de manhã no espelho e diz assim: eu sou lindo. Olha que maravilha, sou lindo, maravilhoso. Você não precisa de coaching. Você precisa do Espírito Santo. É da plenitude do Espírito Santo. Você não precisa de um incentivo. Você tem que ter poder espiritual agindo na sua vida. Não, pastor, eu ando muito nervosa, então eu resolvi agora fazer meditação. É isso? Isso é vida cristã? Eu tenho que esvaziar minha mente. Cadê na Bíblia esvaziar a mente? A maior tolice que existe no mundo. Sua mente já tem um Senhor. O Senhor da sua mente é o pecado. E se você acha que você está esvaziando a sua mente, você apenas está enchendo ela de pecado. Você tem que ter a mente cheia de Deus. Não é assim não, é assim. Nosso mundo, irmãos, está muito esquisito. Nosso mundo está muito estranho. Essas coisas estão entrando nas igrejas. E essas coisas estão formando a mentalidade dos nossos irmãos, porque nós esquecemos do que Paulo está dizendo aqui. Nós somos pecadores. Nós somos maus. A gente não precisa de remendo, não. É fazer um puxadinho na vida cristã, ou no bom baianês, um armengue. Você precisa de ressurreição. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter plenitude do Espírito Santo. Se você quer parar de ser uma pessoa irritada, explosiva, você não tem que fazer meditação. Você tem que se submeter ao Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é amor e domínio próprio. Essas coisas estão estranhas. Algo em nós, irmãos, precisa morrer. Algo novo precisa ser criado. E a solução bíblica para o problema do pecado
é morte e ressurreição. É por isso que a gente precisa de Romanos. Olha para esse mundo, o mundo que a gente está vivendo. O mundo que você olha, se você olhar com um pouco mais de atenção, o que você vai ver no mundo? Você vai ver o reinado da morte. Se você investigar a história da humanidade com um pouco mais de atenção, você vai ver que Paulo está dizendo precisamente isso. O corredor da história está cheio de cadáver, genocídios, injustiça, violência. O pecado está reinando sobre esse mundo, a morte reina. E nós precisamos, irmãos, contemplar essas coisas justamente para o nosso coração se encher de esperança e a gente curvar o nosso joelho dizendo: vem, Senhor Jesus, volta, porque é só tu que vai destronar essa morte que está governando esse planeta. Nós precisamos de Romanos. Você precisa de Romanos também para os seus relacionamentos. Eu posso olhar para uma pessoa que acabou de cometer uma grande injustiça comigo. Eu posso olhar de duas maneiras. Eu posso primeiro ficar com muita raiva, agir como se meu orgulho tivesse sido ferido, ou eu simplesmente posso olhar da seguinte maneira: essa pessoa é pecadora, como eu sou também. Eu sou pecador. Eu sou capaz de fazer a mesma coisa. Eu sou capaz de fazer coisa pior. Romanos ajuda a gente a olhar para os pecados dos outros e ver a nossa própria miséria. Há pouco tempo estava considerando isso, pensando num grande pastor que conheci, que perdeu o ministério. E eu olhei aquilo: meu Deus, tem misericórdia. Se esse homem, um homem tão temente, tão santo, quem sou eu, Senhor? Nós podemos olhar para os pecados dos outros e ver a nossa própria miséria. É por isso que a gente pode perdoar, ter misericórdia. Nós podemos clamar por graça. É muito difícil você tratar alguém com desprezo quando você percebe o impacto do pecado na sua vida. Então Romanos é útil para o seu casamento. Romanos é útil no trato com seus filhos. Romanos é útil sobre como você conviver no seu ambiente de trabalho, na faculdade, onde quer que seja. Eu também queria dar uma palavra para você que está lutando contra pecados. Você que chegou aqui hoje e tem se sentido assediado pelo pecado, inclinado para o mal, como se o pecado estivesse jogando faíscas em você. Romanos 5 lembra que a graça de Deus triunfa sobre os pecados. Eu volto a dizer, nós não estamos falando de dois oponentes iguais. Nós estamos falando do superior e do inferior. O pecado e a graça não estão no mesmo patamar. A graça, diz Paulo, superabunda. E eu quero chamar você essa manhã a se apropriar pela fé dessa promessa, fazer dela a sua oração, você pregar ela para si mesmo até que fique impressa na sua alma, de você se levantar dessa situação que está hoje, empunhar a armadura de Deus e no poder do Espírito Santo resistir ao diabo, fugir do mal e vencer o mundo, abandonando esse comportamento derrotista, apropriando-se dessa graça que já foi concedida a você, você se curvar e clamar pela plenitude do Espírito Santo, porque Ele deu graça superior e abundante. Você precisa se fortalecer nela todos os dias, para ter vitória sobre o pecado. Quero ainda falar com você que está passando por grandes tribulações, por sofrimentos. Lembre-se do que Paulo disse no verso 17, que no reino por vir, Deus fará de você um rei, Deus fará de você uma rainha. Olha Apocalipse 3:21. Apocalipse 3:21.
Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Oh, irmãos, que verso maravilhoso. Às vezes, quando eu penso no céu, eu sempre imagino eu sentado lá na última fila. Tem muita gente boa para sentar nas filas na minha frente, reconheço. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e olha, a lista é imensa. E muitos de vocês merecem também estar na frente, na minha frente. O que o texto está dizendo é que o vencedor vai se sentar no trono. Consegue imaginar isso? Quem somos nós, irmãos, tão pecadores? Você não vai sentar longe. Você não vai ver Jesus Cristo como se estivesse numa grande multidão que não deixa você chegar perto dele. É no trono. Então você que está passando por grandes tribulações, tome isso como um estímulo. Faça uma operação aritmética. Quanto é 100 anos menos infinito? Quanto? Se você viver 100 anos, viveu muito. Quanto é 100 anos menos infinito? É isso que Deus preparou para você. É isso que o Senhor Deus, desde a fundação do mundo, escreveu o seu nome no livro da vida para lhe dar eternidade de perfeição, de alegria. É por isso que Paulo chama, irmãos, a gente lá em 2 Coríntios a pegar as nossas tribulações e colocar numa mão. Pese as suas tribulações e pese a glória. Você vai ver que não tem como equilibrar. Tome isso como estímulo para você continuar. Eu não posso garantir para você que você vai ter alívio nesse mundo. Eu não posso garantir para você que amanhã vai ficar tudo bem. Eu não posso falar isso. Mas eu posso te falar que o que o Senhor Deus preparou para você é infinitamente superior, e que vai bastar apenas um segundo na presença dEle para você se esquecer de tudo que viveu nesse mundo. Então tome as suas tribulações, olhe para elas e diga: são pequenas. São pequenas, não são nada. Ah, irmãos, quando nós estivermos sentados no trono com o nosso Salvador. Eu quero encerrar você a celebrar essa superioridade de Jesus. Eu acredito que a gente tem que fazer isso nesse momento. Esse plano eterno, essa graça que derramou sobre nós, tudo que Ele deu para a gente, obediência, vida eterna, ressurreição, celebre isso, celebre de todo o seu coração. Irmãos, essa é a diferença entre nós e os demônios. Os demônios conhecem essas realidades que nós falamos aqui? Sim. E o que é que diferencia eles de nós? Nós nos exultamos, nós nos alegramos. Essas verdades, elas afetam a gente, elas mudam a nossa vida, elas alteram as nossas lentes pelas quais nós enxergamos a vida. Levantamos para trabalhar todos os dias, enfrentamos as provações como todo mundo enfrenta. Se exulte em Jesus, glorifique a Ele, louve a Ele, cante a Ele, porque Ele já deu a você tudo que você precisa para ter uma vida plena nesse mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós nos exultemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Pai, por essa manhã, pela Tua palavra. Oh, Senhor, que palavra maravilhosa. Como é bom, Senhor, ver a superioridade do Senhor Jesus Cristo, a grandeza do seu sacrifício, a superioridade da sua obediência, do seu caráter.
a maneira abundante pela qual a tua graça foi derramada sobre pecadores como nós. Nos ajude, Senhor, a termos exultação, a nos abraçar a essas verdades, para que elas produzam vida, transformação, alegria. Oh Senhor, nós precisamos disso. Venha ao nosso encontro, enche o nosso coração com essas verdades, para nós termos esperança, para nós termos poder para vencer o pecado, para a gente poder ter uma vida de exultação nesse mundo. Eu oro, peço e clamo por tudo isso, em nome de Jesus, amém.